Graça e paz a todos. Eu sou obreiro aqui na MCI Setúbal e tenho uma palavra para partilhar com vocês que se encontra no livro de João, no capítulo 14, no versículo 6, que diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Antes de iniciar essa palavra, espero que todos estejam bem, que estejam na paz do nosso Senhor e que aproveitem esse dia com Jesus para poder refletir na palavra de Deus. Eu creio que terão momentos fantásticos na presença de Deus nesse dia tão maravilhoso a qual nós encontramos nessa live. Portanto, eu tenho aqui esta palavra para poder refletir um pouquinho com vocês e meditar um pouquinho nela, que ela é muito importante para as nossas vidas. Então, João, no capítulo 14, Jesus falando ali: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa palavra Jesus falou num momento que um pouco conturbado na vida dele, como na vida dos discípulos. Quando nós lemos o contexto dessa palavra, em João, no capítulo 13, nós vamos ver que era a festa da Páscoa em Jerusalém, e a oposição ela crescia contra Jesus naqueles dias, naqueles momentos, e ele estava chegando no estágio final, na reta final do seu ministério. Os discípulos estão preocupados, estão conturbados, sem saber exatamente aquilo que Jesus estava falando. Eles não estavam conseguindo fazer uma boa leitura, uma boa interpretação daquilo que Jesus estava falando, porque Jesus estava falando de coisas do céu, ele não estava falando das coisas terrenas. E os discípulos, eles esperavam uma pessoa que fosse estabelecer um reino terreno, uma pessoa que ia ficar para sempre com eles. Mas Jesus estava falando de coisas do alto, pois estava chegando o momento da sua partida, chegando a hora dele ir ser elevado aos céus, falando então de coisas futuras. E como que surge então este versículo? Quando nós lemos em João, no capítulo 14, logo nos versos anteriores, nós vamos ver que esta fala de Jesus, falando a seu próprio respeito, né, falando agora: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, surge de uma pergunta então de um dos discípulos, e nós descobrimos aqui, lendo o verso anterior, um pouco dos versos anteriores, eu vou ler agora neste momento em João 14, para perceber a origem desta fala, desta conversa, em que contexto surgiu esta fala de Jesus tão importante para os nossos dias de hoje. Em João 14 diz assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou... É bom nós entendermos, há muitas Bíblias que não tem essa tradução, usando o verbo onde eu estou. Há umas que tem um verbo diferente que dificulta a tradução. Estejai vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Aqui nós vamos ver então a origem do versículo 6, que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a origem do versículo 6 está numa pergunta de um dos seus discípulos, que por sua vez era Tomé. E ele pergunta: nós não saberemos o caminho. Então mostra nitidamente que Jesus está aqui já trazendo uma palavra de consolação, falando para eles não turbar o coração, apesar do momento ser conturbado. A oposição está crescendo contra Jesus naquele momento da sua vida, mas Jesus está trazendo ali também uma palavra de consolo, dizendo para eles não desesperar, para eles ter o coração firme nele, para não turbar o coração, significa para não ficar ansiosos, para não ficar preocupados, porque ele está indo para o Pai para preparar lugar. E ele diz assim, é interessante, por isso eu falei nessa tradução, aonde eu estou, ou seja, mostra que eles
ainda não estavam aonde Jesus estava. Por quê? Jesus já estava no Pai. Jesus aqui, ele ainda não tinha morrido. E eles só iam poder ser de fato conectados em Deus através da morte e ressurreição de Cristo. Porque a própria Bíblia diz que antes de Jesus não havia salvação. Todos que foram salvos a partir da morte e da ressurreição de Cristo. Todos que já estavam mortos e todos já estavam, que não estavam, ainda não estavam ligados em Deus de outra maneira. Aquelas pessoas, mesmo aquelas que morriam, a Bíblia diz que ele foi lá tirar os cativos, as pessoas elas estavam mortas, mas elas ainda não estavam em Cristo. Então ele salvou todas as pessoas da sua morte. Então aonde ele estava, de fato as pessoas não estavam, ele já estava em Deus, ele já estava com o Pai, ele era do Pai. A Bíblia diz que ele era antes do princípio, sem ele nada, o próprio João no primeiro capítulo falando, sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, foi a partir da pessoa de Jesus. A Bíblia diz também que antes que o Cordeiro já havia sido morto, antes da fundação do mundo, pelos nossos pecados, ou seja, a morte de Jesus já era relatada ali, era a única maneira de chegar a ele. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 4, versículo 12, que não há salvação debaixo dos céus, a não ser pela pessoa de Jesus, não há em outro lugar. E aí ele vem trazendo essa palavra, respondendo essa pergunta. Eles perguntam, mas como saber o caminho? Ele vai e volta para a sua pessoa, fala ao seu respeito, dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, era a única maneira que eles tinham de chegar a Deus, era através da pessoa de Jesus, era crendo na pessoa de Jesus. Então, eles precisavam conhecer, eles precisavam estar mais do que nunca ligados em Deus. Por quê? Porque as dificuldades elas iam vir. Quando Jesus partisse, a perseguição ia vir para os discípulos, ia surgir muitas pessoas pregando outro evangelho, pregando outra palavra, mas eles deveriam ficar firmes porque Jesus, ele é o caminho. Ele é o único caminho, a única forma que tem de se chegar a Deus é através de Jesus. E ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que nesse momento que nós estamos passando, que talvez você está passando, ele traz essa palavra de consolo. Não turbe o vosso coração. Assim como ele trouxe para aqueles discípulos naqueles dias, quando eles estavam preocupados, vivendo num momento ofuscado, num momento de incerteza, talvez nos dias de hoje, fazendo uma aplicação desta palavra. Talvez nos dias de hoje nós estamos, talvez você está, talvez outras pessoas à sua volta, os seus familiares, estão passando por um momento de dificuldade, está passando por um momento confuso, onde muitas pessoas talvez não sabem o que fazer. Jesus tem esta palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Realmente Jesus é aquele que nos interessa. Jesus ele usa muito, principalmente no Evangelho de João, descrevendo ao seu respeito, falando a respeito da sua pessoa, dizendo em João, no capítulo 10, se não me falha a memória, no capítulo 10, no versículo 9, ele vai dizer que também ele é a porta e só vai ser salvo quem entrar por ele. É uma palavra, uma metáfora que ele usa dizendo que ele é a porta e a única maneira é entrar por esta porta. Ele vai dizer também que ele é o bom pastor, ele vai dizer também que ele é o pão da vida. Então ele retratando várias vezes aquilo que ele era e que nós deveríamos apegar naquilo que era a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, ela tem muito significado. Em Mateus, no capítulo 16, ele disse aos discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele estava falando de um caminho, que deveria haver uma renúncia para todos nós, para seguir, que ele era o único caminho. Ele dizendo também que ele era a verdade, em João 8,32, ele diz assim, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então, e a verdade é quem? A verdade é Jesus. Né? A verdade é Jesus. Então, se você conhecer a verdade, se você conhecer Jesus, significa que você pode realmente ser liberto. Você pode realmente ser liberto de todas as coisas. Em João, no capítulo 10, no versículo 10, ele diz assim: vem para mim, para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Então, em Jesus também está a vida. Em Jesus está a vida. Então, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida para todos nós. Nesse momento dessa palavra que nós estamos falando aqui, para cada um de vocês que está assistindo, eu quero deixar que Ele é o único consolo. Só Ele pode levar ao Pai. Só Ele, não existe vários caminhos que levam a Deus. Existe o único caminho que pode levar ao Pai. E esse é Jesus. Não é uma religião, não é uma denominação, não é muito menos uma instituição, mas é Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é o único que pode nos fazer vencer neste momento de dificuldade, nesses momentos de turbulência, que nós possamos apegar no Senhor Jesus, que nós possamos, de fato, apegar a Ele nesse momento de grande aflição na terra, de grande turbulência na terra, onde muitos não sabem para onde ir. Ele explica: eu sou o caminho. Então, se nós entrarmos por esse caminho que é Jesus, eu tenho certeza, meus queridos, que a vitória será certa. Porque Jesus, a Bíblia diz que Ele não despede ninguém de mãos vazias. Assim como Ele foi com os discípulos naqueles dias, Ele hoje está sendo conosco. Ele é aquele que não decepciona ninguém. Porque muitos podem mentir, muitos podem nos enganar. Vários caminhos podem não nos levar a lugar nenhum. Mas eu quero dizer que o único caminho pode levar-nos ao lugar certo. O único caminho pode nos levar a lugares que nós desejamos, que nós queremos. Então coloca a sua esperança em Deus. Espera no Senhor, confia no Senhor, porque faz como o salmista no Salmo 40, que fala: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha oração, e Ele me tirou do pecado. É o que o salmista traz essa palavra, de esperar no Senhor. Então espere em Deus. Espere em Deus como o salmista esperou. Espere em Deus como os discípulos esperaram. Espere em Deus como os apóstolos, as pessoas que confiaram, que sempre esteve com Jesus, confiaram e esperaram em Deus e obtiveram vitórias. Que nós possamos, nesta hora, refletir e saber que Jesus é o único caminho para as nossas vidas. Não dê atenção às conversas alheias e às coisas que desvirtuam de Jesus, porque muitos podem oferecer outras alternativas e outros meios, mas Jesus, Ele é a única alternativa para a nossa vida neste momento. E a Bíblia já descreve, todos os momentos da história já descreve aquilo que nós temos que fazer, como nós temos que agir para obter a vida, e a vida em abundância. Eu gostaria de fazer uma oração com você e que você possa ler essa palavra e refletir nela na sua casa, que Jesus é o único caminho. Então vamos fazer uma oração abençoando toda a sua casa, abençoando toda a sua família, o seu trabalho, aonde você está. Amém? Pai amado, queremos te agradecer por este momento, por esta palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Tu és o único caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Senhor. Sem Ti nada do que foi feito se fez. Abençoa cada um daqueles que estão nesta hora assistindo esta live. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada família, o trabalho de cada uma das pessoas. Ó Pai, que nesse momento eles possam aguardar no Senhor, esperar no Senhor e confiar no Senhor, pois Tu és o único que pode nos trazer a solução
que pode nos trazer a resposta, ó Deus, para as nossas vidas, daquilo que nós estamos indagando, daquilo que nós estamos precisando, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor. Abençoa cada família nesse instante. Entra em cada lar nesse instante, Senhor. E faz a tua vontade, o teu querer na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém.